Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Uma ótima semana para todos vocês. Obrigada pela visualização do último vídeo que eu fiz, mas hoje eu vim fazer um vídeo muito sensível, né, sobre um assunto que a gente tem visto muito na televisão, que a gente tem visto assim imensamente. Eu, como psicanalista, não poderia deixar de vir e comentar com vocês, até porque eu já fui vítima disso também. A violência contra a mulher, né? E você tem visto que o número crescente, eu não sei se é um número crescente, mas a questão de estar sendo tão disseminado isso. Claro que isso é uma questão sociológica, antropológica, psicológica. Eu tenho uma visão de que tudo começa dentro de casa e tudo mais, como você se relaciona. Eu sigo um psicanalista que faz muita análise criminal aqui no YouTube, chamado Abraão, né, psicoterapeuta, e ele fala sobre isso. Ele faz reviews desses crimes que acontecem, dessas situações que têm acontecido, daquela soldado Gisele e daquela outra também lá em Vitória e tudo mais. Como é que era a relação dela dentro de casa com a figura masculina e o que ensinaram com relação à masculina, a pessoa masculina, a visão ao comportamento da mulher, enfim, né? Mas eu fui lembrando, gente, que desde criança, né, eu nasci em 69, eu já sou bem coroa, né, haja vista que muitas pessoas já até falam pra mim, mas enfim, eu não ligo, eu fico só feliz de chegar na minha idade até aqui com saúde. Eu só quero louvar a Deus por conta disso. Mas assim, eu já fui, né, sofri esse tipo de agressão desde criança, né, e vem de uma forma muito sutil e de uma época em que as pessoas não falavam nada, não existia nenhum tipo de aviso. Olha, se alguém te tocar aqui, se alguém te tocar ali, se alguém fizer isso, não, a gente não tinha nenhum tipo de agravamento. Eu acho que tinha uma pessoa assim da minha família que tocava nesse assunto com relação a tio, tia, não deixa encostar aqui, não senta no colo. Mas sabe aquelas coisas que criança você tem que ficar em cima? Mas enfim, não me lembro de nenhum fato dentro da minha família, mas para fora da porta da minha casa foi muito, gente. Eu sofri muito, assédio no colégio, assédio de professor no colégio, dentro do ônibus, homens assim tirando as calças para mim. Eu com 10, 12 anos de idade, me lembro que eu estudava próximo da minha casa, eu pegava o ônibus, eu usava até aquele passe, e um cara enorme arriando as calças para mim dentro do ônibus, eu não sabia o que fazer. Outra vez eu fui comprar frutas, né, para mim e para minha irmã no sacolão, o dono do sacolão, eu tinha 11 anos, eu me lembro como hoje, foi em 81, no começo do ano, e o dono do sacolão, que eu sei onde fica até hoje, né, esse sacolão existe, já nem sei se ele é vivo mais, mas gente, falou aberrações para mim. Eu tinha 11 anos, eu tinha corpo de menininha ainda, né? Eu sofri tanto tipo de abuso, gente. Tá na rua, gente passar a mão em mim, de gente me avançar, de eu ter que sair correndo. Eu vivi muito tipo de abuso, sem contar, né, os abusos que a gente passa depois de mais velha, né, dentro de um ônibus, dentro de uma condução, dentro de um metrô. E isso é até hoje, mesmo sendo coroa, até hoje as pessoas não querem saber. Elas querem abusar do direito de ter poder sobre você, né? E não sabem o nó que isso dá na cabeça das pessoas, o nó que dá na cabeça principalmente de uma criança, né? Então assim, eu tenho fatos muito íntimos para partilhar com vocês com relação à minha infância e tudo que eu vivi, protagonizaram comigo, e eu fui extremamente passiva porque não se sabia como reagir, né? Enfim, então hoje é um assunto bem trabalhado, pelo menos na televisão, mas tem que ser trabalhado dentro de casa. A figura masculina, a figura feminina, o pai, a mãe, a relação familiar tem muito a ver com todas essas coisas. Eu tô sendo direta como psicanalista, tô sendo direta que há toda a base familiar para que você aprenda a lidar com essas coisas, essas situações que magoam e marcam a gente pro resto da nossa vida, né? Eu me lembro que eu tinha medo às vezes de sair de casa e alguém passar na rua e falar:
alguma coisa grotesca para mim. Engraçado que eu me senti assim muito invadida, sabe? Quando eu me lembro, quando eu tinha 9 anos, eu morei num bairro chamado Olaria, eu tinha o hábito de pular elástico com as minhas amigas, e tinha um garoto que ficava olhando a gente. Gente, aquele garoto não podia me ver, que era só falando obscenidade. Vou falar pra vocês, não tinha 10, 12 anos ele. Então só obscenidade, só falava obscenidade, até que um dia as meninas começaram a me proteger daquilo tudo. Sai daqui, vou chamar minha mãe, vou chamar meu pai. Então assim, são coisas que a gente sofre, né? E calada. Por que que a mulher sofre calada? E por que que os homens não respeitam esse tipo de atitude, né? Por que que a gente sofre violência até hoje? Não vou entrar no contexto contemporâneo, porque o pessoal está pensando assim ultimamente, tá? Não, eu venho falar a partir de hoje o que pode ser feito dentro de casa, com uma família, com uma mãe, com um pai que ensine bons modos a esses homens e a nós mulheres como reagir de acordo com, mediante esse tipo de situação. Na minha casa isso era um tabu, falar disso era um tabu. A única coisa que eu ouvia falar: não deixa titio te pegar no colo, não deixa o vovô te botar no colo, não deixa ele te abraçar muito. Mas criança vai entender por quê de todas essas coisas? Não vai entender por quê. Então os de fora de casa faziam. Eu tinha professores que me assediavam na escola, na educação física, assim, que eu tinha corpo de modelo com 12 anos. Você tem corpo de modelinho, você parece que faz modelagem, você faz balé, você tem um pernão tão grosso, você tem um corpo assim tão próprio. Pessoas de 40, 50 anos, gente. Eu não me sentia bem com aquilo, eu não gostava de ouvir aquilo, e talvez eu tenha crescido fora esse monte de agressão que eu sofri por homens barbados dentro de ônibus, que muitas vezes eu não levantei. Um dia desse, um velho sentado assim na minha direção, arriando as calças para mim, esperou eu levantar e fazendo o que eu não devia ali. Para mim, eu ia fazer o quê? Desci do ônibus, já estava na hora de eu saltar, saí correndo, atravessei a Presidente Vargas correndo igual um cracudo, né? E peguei meu ônibus e ainda fiquei de olho. A sorte que Deus me guardou e ele não saltou no mesmo ponto que eu, mas literalmente ele me viu levantar e arriou as calças e botou a mão aonde não deveria. Enfim, vamos começar essa educação dentro de casa, educando homens e mulheres, e sejam lá os seus filhos como for, mas vamos começar a educar de que isso não é legal. Né? A agressão, seja contra o homem, contra a mulher, no sentido familiar, não é legal. Não é legal agredir uma criança, não é legal violentar uma criança, não é legal desviver uma criança, não é legal suprir as necessidades numa criança, isso não é legal. Esse conteúdo é um conteúdo sensível, sim, porque me marcou para muitas coisas. Eu tive pediatras que minha mãe me levava e que ali me manipulavam até dizer chega, sabe? Eu me lembro de junta de médicos em cima de mim, botando a mão em mim, enfim, mas são coisas que passaram e que talvez minha mãe nem tivesse acesso, ou as pessoas que estavam próximas não tiveram acesso. Eu tive câncer há poucos anos e o médico pediu que eu ficasse nua para fazer um exame que ele só precisava colocar uma cânula dentro de mim e visualizar o meu útero. Enfim, vivemos isso desde os antepassados. Então vamos começar com a educação dentro de casa, vamos proteger nossas crianças, vamos proteger os seres humanos, vamos proteger nossas mulheres, vamos proteger a nossa alma, vamos proteger o nosso espírito, vamos temer a Deus, né? Se você não gosta de uma religião, busca uma religião para você criar os teus filhos e para que eles cresçam temente a alguma coisa, porque está muito solto, as coisas estão muito vagas. Eu não venho falar de política, porque não é meu assunto, não é político, mas se você não pode mudar lá fora, muda aqui dentro de você, dentro da sua casa, no seu convívio. O que pode ser feito para as suas crianças, os seus meninos e as suas meninas não serem atingidos por essa violência física ou fazer essa violência com outra pessoa, tá bom? Eu venho deixando o meu recado porque eu estava assistindo uma matéria sobre isso, é de partir o coração, e eu tenho N fatos para compartilhar com vocês, mas não vou compartilhar
porque é muito doído, tá? Um beijo, fica essa ligação aí. Eu, como psicanalista, não posso me isentar de dizer que eu vivi isso, eu passei por isso e sei que muitas das sequelas e das consequências que eu tenho foram por conta disso e muito da minha desconfiança com relação ao outro, tá? Beijo, vamos cuidar da nossa filha, da nossa família, dos nossos filhos, que é o que há de melhor, tá? Beijo.